Bom dia, pessoal. Professor Christopher de História da Escola Estadual Padre Damião. Hoje a gente vai estar resolvendo a segunda semana do PET 2 do 7º ano. E ele traz como temática reforma protestante e contra-reforma. Bom, essa reforma e essa contra-reforma se diz respeito sobre aquele período, sobre a instituição religiosa católica, não é? A gente viu nas aulas anteriores que a gente estava estudando Idade Média, não é? Então agora vai ter um processo de transição da Idade Média, não é? Que a gente viu lá que a Igreja Católica era responsável por quê? Por moldar todo o comportamento dos seres humanos que viviam naquele período, não é? Que à medida que o tempo foi passando, não foi? O que foi acontecendo? Houve uma ascensão de uma nova classe social, não é? Que era a burguesia, que foi tentando modificar essa estrutura do antigo regime, não é? O antigo regime era aquele que a gente viu lá que estava dividido em estamentos, não é? Clero, nobres e camponeses. Dentro da terceira estado, que é os camponeses, surgiram quem? Os burgueses, aqueles famosos comerciantes. Então esse período aqui é um período de mudanças, não é? A gente vem sempre batendo na tecla aí o que? Que a história agora trabalha processo de mudanças e permanências ao longo da história, não é? Então o que vai ser modificado aqui, né? Porque quando a gente pensa em reforma, o que é uma reforma? Uma reforma nada mais é do que o quê? Uma modificação de alguma coisa, não é? Você vai inovar aquela situação. Às vezes você tem um carro ali, você quer, ou uma casa, você quer fazer uma reforma, você vai modificar, não é? Você vai modificar ela da forma que você acha melhor, não é? Se você está dentro, imagina você dentro de uma casa, né? Você mora você e o seu outro familiar. Você deseja uma reforma e a pessoa bate o pé e fala, não, eu não quero uma reforma. Quando ele não quer, ele é o quê? Um contra-reformista, não é? Quando a gente percebe aqui, ó, você pode perceber que a contra-reforma está escrito com 2 R, você dá até aquele estranhamento, mas diz, de acordo com a nova ortografia, quando você tem um R ali ou um S, você dobra os R's lá para vir contra-reforma. Então essa reforma e contra-reforma se diz respeito ao quê? A doutrina da Igreja Católica. A gente percebeu que durante a Idade Média, o que acontecia? Começou a ter uma crise moral dentro da própria Igreja Católica, né? A Igreja Católica estava sendo muito criticada pela sua postura, visto que lá naquele período existia lá aquela questão dos estamentos, né? Que lá a gente percebeu lá tinha os estamentos, né? A sociedade era dividida em 3 classes sociais. O primeiro aqui era o clero, o segundo aqui eram os nobres e o terceiro aqui eram os camponeses. E a gente percebeu também o quê? Que 1% da população era o clero, 2% eram nobres e 97% da população eram camponeses. E esses camponeses viviam de que forma? Com péssimas condições de trabalho e vida, não é? Como foi se passando anos e anos, né? A gente viu que na Idade Média foi basicamente quase 1000 anos, não sei a data ao certo, depois a gente pode até confirmar. O que acontecia? O terceiro estado sempre sendo explorado pela aristocracia, 3% vivia bem, né? E aqueles outros 97% ficavam por conta de quê? De sustentar os privilégios do clero e do nobre. Mas sempre vai aparecendo uma ovelha negra que ele vai começar a fazer o quê? A começar a criticar essa estrutura, que acha, opa, não, mas a gente vai viver a vida inteira dessa forma, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que modificar. Por isso que a gente trabalhava. O que a história quer de você? Que você se conscientize para quê? Para você se transformar, para você assumir a sua postura de agente modificador, não é? Você é um cidadão, você tem que lutar por seus direitos. E a história está aqui para quê? Para te fornecer essas ferramentas, né? O que pode ser modificado, o que não pode ser modificado, o que permaneceu, né? A gente vê sempre revoltas, guerras, processo de independência,
Então é isso que a história vai trazer para a gente. Bom, então na atividade de hoje a gente vai ver reforma e contra-reforma, aquele período de transição do período medieval para a idade moderna, né? Idade média, lembra? Era a população vivia naqueles feudos. Então a Igreja Católica, o que ela estava fazendo naquele período? Ela estava moldando a consciência dos seres humanos, né? Ó, a vida tem que ser assim porque Deus quis assim. Todos os membros da Igreja Católica, ela achava isso correto. 97% da população tem que sofrer, né? Por conta de garantir os privilégios do clero e nobres. Não, a gente percebe que não é bem assim, né? Vai surgir pessoas de dentro do próprio clero que vai começar a questionar essas coisas. Por isso que vai existir lá reforma e contra-reforma. São pessoas de dentro do clero que vão começar a questionar e a população vai abraçar essa causa aí. Bom, na primeira atividade aí, a atividade número 1, ela traz: a Reforma Protestante foi um movimento que se caracterizou a partir do século XV. Então aí você já vai modificar isso aí, ó. Não é século XV, é século XVI, porque ela é 1517, 1516, 1530. Então o que a gente vai pensar? Se você ainda não sabe aquela questão da transformação de século para ano, é o seguinte: a gente tem lá, em 1500, terminou em 2 zeros, você corta século XV. Quando você tem 1501, não teve os 2 zeros, terminou em 1, o que você faz? Você acrescenta 1 aqui, então século 16. Então 1501 já é século 16. Então tem um errinho aí que você pode estar trocando no seu caderno aí. Bom, porque você pensa lá, século 100 anos. Que século que é esse? Cortou o século 1. Um século não tem 100 anos. Mas se você colocar lá 101, já é século que você não pode cortar. Você não pode cortar, você acrescenta mais 1. Quando você acrescenta mais 1, século 2. Então, faça essa correção aí. Bom, com esse movimento, seus idealizadores questionavam a dominação da Igreja Católica por meio de ações, princípios e dogmas que iam na contramão do que a Santa Madre Igreja pregou durante o período medieval. Nesse período de contestação do poder da Igreja Católica, podemos destacar o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Preencha o quadro abaixo com informações solicitadas a respeito de cada movimento protestante. Quando a gente fala protestante, vem de protestar. Então ela estava protestando alguns ensinamentos ou algumas posturas de quem? Da Igreja Católica. Então, eles queriam acabar com a Igreja Católica? Não, eles queriam só modificar, porque tinha coisas ali que eles não concordavam com aquela postura, né? Que a gente vai ver agora. Então, esses movimentos, luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, são os reformistas, né? Aquilo que queriam modificar a igreja cristã, não é? E o contra-reforma iriam criticar o quê? Esses reformistas que iam falar assim: não, então você está pecando, porque você está questionando o que? A religião, a palavra de Deus, no caso, para eles naquele momento. Achavam que quando você questionava a Igreja Católica, o que a gente viu, né, durante a Idade Média? Ia para a fogueira, não é? Então ele deveria ser executado, não é? Porque você já era um pecador, não é? Bom, no quadrado, então, a gente coloca lá, temos o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. A primeira coisa que ele pede é a origem, não é? País de origem. Aonde que o luteranismo surgiu? Está lá, Alemanha, o calvinismo, Suíça, e o anglicanismo, Inglaterra. Percebe que os 3 países são europeus? Porque a religião católica predominava onde? No continente europeu. Lá no continente asiático era quem? Eram os muçulmanos, né? Era a questão do islamismo. Era o outro que teve até aquele
conflito das cruzadas, né, entre católicos e muçulmanos. E nesse período também vai surgir o que? 1500, então é o surgimento do que? O encontro entre o continente europeu com o continente americano, né? A gente tem que lembrar disso. Tá lá. Época que eu pedi para você trocar: século XVI, século XVI e século XVI. Eu coloquei também Idade Moderna, por quê? Porque eu falei durante as outras aulas que a história já trabalha o quê? Uma outra perspectiva, com uma outra linhagem. Divide aí, ó, Idade Moderna, Idade Média, Idade Antiga, Idade Contemporânea, que é a nossa, que fica, facilita pra gente. Porque hoje a história quer saber do quê? Das mudanças e permanências ao longo da história. Ela está deixando de lado aquela questão: 1950 aconteceu isso, 2001 vai acontecer aquilo outro, e assim vai. Bom, o próprio nome aí, ó, quando ele pede o líder, é quase que o nome da religião: luteranismo, Martinho Lutero, né? Calvinismo, João Calvino, e o anglicanismo lá na Inglaterra, o rei Henrique VIII. Que a gente sempre escuta aquela história: o rei Henrique VIII só surgiu uma nova religião por conta de quê? Porque ele queria ter o divórcio, queria casar com outra pessoa, não é isso? Bom, críticas. Eu coloquei em geral porque o quadro é pequeno, então você não vai ter como colocar. Porque, por exemplo, lá no anglicanismo, lá no luteranismo, a crise moral. Então eles estavam questionando a postura da Igreja Católica. Então, por exemplo, Lutero, ele escreveu 95 críticas contra a Igreja Católica. Como que a gente vai colocar aqui? Então a gente vai colocar de forma geral. Então você vai colocar lá crise moral e crise moral. Por quê? Porque eles não estavam mais admitindo a postura da Igreja Católica naquele período. Eles queriam fazer o quê? Reformar, ou que vai acontecer, né, criar uma nova linha de igreja dentro do próprio cristianismo, que vai chamar as religiões protestantes, que hoje a gente percebe que tem várias religiões cristãs, mas nem todas são católicas, né? Tem várias linhagens aí. Ideias. O luteranismo, o que ele pregava? Olha, para você ir para a igreja, para você ir para o céu, basta a sua salvação, né? É pela fé. Se você tem fé em Deus, no Todo-Poderoso, você vai para o céu. Claro, dependendo da sua conduta na terra. Já o calvinista, o João Calvino, ele falava: não, você já nasce predestinado. Nasceu aqui hoje, o que acontece? Por mais que você faça qualquer coisa, você já tem uma predestinação. Já está tudo escrito como se fosse um livro. A sua vida vai seguir de tal forma. E você está predestinado. Deus já sabe todos os seus passos do seu dia a dia. Então, por mais que você não tem escolha, ou você é predestinado ou você não é predestinado. Já o anglicanismo, que é uma religião criada pelo rei Henrique VIII, né, que governava a Inglaterra, né, nesse período aí de 1500, no século XVI, 1530, alguma coisa assim. O que ele falava? Não, eu já não confio mais no Papa. O Papa não manda na igreja anglicana. Por quê? Se eu sou rei, é porque Deus me enviou na terra para quê? Para me ser rei. Então eu vou ser o porta-voz dele. Eu sou um ser divino. Então por isso que ele coloca rei, autoridade divina. Ele está acima do Papa. Então a gente percebe que todos esses aqui, ó, eles vão criticar quem? O poder do Papa. Porque o que a Igreja Católica faz? A gente percebe que tem várias igrejas no mundo inteiro, né? Em diversas partes do mundo. Então, o que diferencia essas religiões protestantes com o católico? O católico, ele tem um Papa, né? Então, o Papa é como se fosse o rei da Igreja Católica. Já aqui não, a gente percebe que diversas igrejas, principalmente essas protestantes, que ela já é conduzida por quem? Por pastores, né? Não existe um pastor supremo, igual a católica, existe o
Papa? Não, isso é diferente, é fragmentado o poder. Já na religião católica ela vai falar o quê? Não, o Papa é o ser supremo da religião cristã e católica. Então essa vai ser uma das diferenças aí. Lá na questão de número 2. Durante a Idade Média, prevaleceram as determinações estabelecidas pela Igreja Católica, que favorecia algumas classes em detrimento das outras. Favorecia o clero nobre em detrimento de quem? Os camponeses e burgueses que surgiram ali ao longo do tempo. Toda a estrutura estamental de estados, dividida em 3 partes, foi sustentada pelo princípio da justificativa religiosa. Ou seja, a igreja chegava lá e falava, não, por que a gente está sendo explorado? Não, é algo religioso, é algo que Deus quer que aconteça. Se você questionar, você é um pecador. Se você é um pecador, você tem que sofrer as consequências, né? Como vimos anteriormente, a partir do surgimento do movimento renascentista, surgiu também uma nova forma de olhar para os valores que conduziam as ações da sociedade. Mais adiante, as transformações promovidas pelo renascimento cultural, comercial e urbano também fomentaram movimentos religiosos de contestação do poder da Igreja Católica. Relaciona os movimentos protestantes às demais transformações sociais que marcaram o século XV e XVI, porque já teve essa correção que você fez. Primeiro, ele vai ter o renascimento cultural, o renascimento do comércio. Então, o renascimento comercial vai surgir quem? É o ressurgimento também que a gente viu do comércio. Não é isso que a gente viu lá no PET 1? Bom, quando ele renasce o comércio, vai surgir uma nova classe social, a classe dos burgueses. Então, os burgueses começaram a fazer comércio e começou a ganhar dinheiro, eles começaram a pensar no quê? Olha, para a gente modificar a nossa vida, a gente tem que ganhar poder, porque se a gente ganhar poder, o que a gente faz? A gente vai lá destruir o quê? O antigo regime, destruir essa estrutura. Bom, o que eles pensavam ali no momento? Olha, para a gente destruir isso, a gente tem que pensar num novo modelo de vida. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a alinhar ao rei. A gente não viu isso lá nas aulas anteriores? Então, surgiu ali a formação dos estados nacionais, foi graças ao quê? A aliança entre o rei e os burgueses. Na Inglaterra, burgueses e nobres, A gente não viu isso lá, para modificar essa estrutura? Bom, então, quais foram as transformações que ocorreram? Lá na Idade Média, o modo de vida, o modo de produção, que eu falei que cada idade dessa aqui, existia um modelo de vida, ou um modo de produção, ou um modo de vida da população. Então, lá na Idade Média, no período medieval, o modelo de vida era o feudalismo. Como é que era essa vida no modo feudal? Existiam os feudos, e dentro dos feudos existiam o quê? Os senhores feudais. E ali quase que não existia o quê? O comércio. Porque se não existisse, quase não existisse o comércio, como que o camponês, que é o trabalhador, vai adquirir dinheiro, Ele não vai conseguir. Então ele vai viver em troca de quê? De segurança, moradia e alimentação. Então ele não vai receber um salário. Ele vai viver como se fosse um cachorro, Como que o cachorro vive? Ele é colocado dentro da sua casa, você dá a casa para ele morar, você vai dar alimentação para ele, e vai deixar ele na sua casa, que é uma forma de segurança dele, Então ele vai manter ali, ele vai ver aquela vida ali sem questionar, vai ficar ali pro resto da vida, Até ele vir a desaparecer. Bom, clérigos nobres, então eles queriam destruir isso. Então, no período, quando você acaba com o poder da igreja, o que ele vai fazer? E surge aí
os burgueses, eles põem fim a esse modo de vida e vai para um sistema capitalista. Porque assim, o que acontece? Na medida que você vai adquirindo capital, você vai mudando de vida, pelo menos assim na prática que era colocado. Mas na teoria, né? Na prática a gente percebe que não é tão fácil assim adquirir o capital e ter uma boa vida, não é? Ter um patamar diferente dos demais. Por isso que a gente vê que o mundo inteiro existe mais uma população pobre do que rica, isso em qualquer país. Outra coisa, o que aconteceu? Acabou os feudos e surgiu o quê? Os estados nacionais. O que são esses estados nacionais? Às vezes você vai encontrar também monarquia nacionais ou monarquias absolutistas. O que são monarquias? Onde o rei governa, né? Percebe que é tudo um projeto daquela nova classe social, burguesia. O que ela pensa? Se eu trabalhar e adquirir capital, eu consigo mudar de vida. Mas se eu viver no antigo regime, onde predominava o feudalismo, eu vou trabalhar em troca de alimentação, moradia e segurança. Então eu nunca vou juntar um capital. Se eu nunca vou juntar um capital, eu não vou ter poder de compra. Então os burgueses criticavam esse modelo de vida. Outra coisa que vai surgir ali é o que? O surgimento de novas correntes religiosas cristãs. Porque a gente pensa, antes só tinha o Papa ali, o Papa mandava em toda a Europa, né? O que o Papa falava era aquilo ali mesmo que tinha que ser seguido. Com essa reforma, a Igreja Católica vai vir contra a reforma. Então, contra a reforma é a Igreja Católica e a reforma são os protestantes. Então, ele é contra. Então, o que ele vai fazer? Vamos tentar frear esse novo movimento aí para modificar. Já que eles não querem ser reformados, o que eles vão pensar? Esse Lutero, Calvino e João Henrique, já que a gente não consegue fazer com que a liderança católica modifique algumas doutrinas, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a própria igreja, uma nova religião. Então vai surgir diversas religiões. Hoje a gente percebe que tem uma vasta quantidade de religiões. E uma das coisas que eles começaram a fazer é o quê? Começaram a ser mais flexíveis. Aquilo que a população católica, os camponeses, começou a questionar, eles começaram a pegar aquilo como uma nova forma de religião. A gente vai ter que seguir essa linhagem. Então a população vai enxergar o quê? Nossa, a Igreja Católica ela não pensava dessa forma. E essa nova religião aqui, e o que eles fazem? Eles creem em Cristo, porém não é tão radical como a Igreja Católica. Então vai começar a surgir novas religiões aí. Bom, então o surgimento de novas correntes religiosas ou novas religiões cristãs, que a gente percebe hoje. Bom, questão número 3. É importante ressaltar que o movimento protestante não tinha como objetivo principal destruir a Igreja Católica, é o que eu disse. Num primeiro momento, eles queriam reformar, eles não queriam acabar. Reforma. Quando você tem um carro ali, você vai reformar, você vai manter ele, não é? Vai manter o mesmo carro, você só vai modificar algumas coisas ali. É importante ressaltar que o movimento protestante não tinha como objetivo principal destruir a Igreja Católica, pelo contrário, buscava-se uma reforma. Os reformistas achavam preciso mudar os costumes da igreja e o comportamento do clero. Por isso que, o comportamento do clero, quando a gente fala o comportamento do clero, é a questão da crise moral, não é? É a corrupção dentro da própria Igreja Católica. Não é que a religião católica seja ruim. O que acontece? Alguns integrantes praticavam corrupção, assim como existe na política, existe na religião, existe em qualquer local, existe pessoas corruptas que têm má intenção e tem pessoas que têm boa conduta, que querem ir para um lado correto. Os reformistas achavam preciso mudar os costumes da igreja e o comportamento do clero.
observadas por eles como práticas que iam na contramão do pensamento de Cristo. Em resposta ao movimento reformista dos protestantes, a Igreja Católica organizou no século XVI, está vendo que agora aqui ele já colocou 16, o Concílio de Trento, que foi uma reação às ideias. O Concílio de Trento é como se fosse uma reunião entre os membros da Igreja Católica, né, que eram contra esses reformistas, para discutir como que eles iam agir para conter o avanço dos reformistas. Que foi uma reação às ideias dos protestantes e ficou conhecido como Contra-Reforma. A função do concílio era condenar as novas doutrinas protestantes, além de reafirmar os dogmas da fé católica. Analisa as decisões tomadas pelo Concílio de Trento e avalia-as como iniciativa que reavaliaram os dogmas da Igreja ou como ações que reafirmaram o pensamento tradicional da Igreja Católica. Como é muita coisa eu não ia conseguir colocar aqui dentro do quadro, que senão eu ia ter que parar o vídeo, apagar e tudo mais, eu coloquei, que eu vou enviar para vocês um material que está em forma de Word, aí vocês vão seguindo por lá. Mas já dá para a gente estar resolvendo. Então eu coloquei como X aonde que ele vai ser. Bom, que ali você vai pegar esse quadro, você vai lá, decisões do Concílio de Trento. Aí tem lá, reavalia ou reafirma. O que ele vai pensar? Será que ele vai reavaliar isso aí? Tipo assim, ó, ele vai voltar atrás, realmente os reformistas tinham razão. Ou ele vai reafirmar e falar, não, essas coisas que os reformistas estão criticando, a gente não pode modificar, a gente tem que reafirmar. Já estava afirmado, agora vai reafirmar que vai ter que ser daquela forma. Se você quer mudar, já que a gente pensou bem, então vamos reavaliar, vamos voltar atrás e tudo mais. Bom, uma das críticas dos reformistas era a questão da venda de indulgências. De acordo com os reformistas, o conceito dessas indulgências era o quê? Pecou? Pequei. Não, eu tenho um terreno para vender lá no céu, você quer me comprar? Se você comprar, você tem um lugar lá, se você não comprar, você não tem. Então era como se fosse um pagamento do perdão que você, de algum pecado que você fez aqui na terra. Se você tem seu terreno lá, é seu. Então você pode ir lá e morar lá no céu, porque você já tem o seu terreno. Quando você pensa nisso, o que você pensa? Olha, então para quem tem dinheiro é fácil, para quem não tem dinheiro para pagar os seus pecados, como é que vai fazer? Vai ficar aonde? Lá embaixo, né? No inferno. Bom, então o primeiro item aí, o que a Igreja Católica pensou? Que ela viu que estava feia a situação, né? Tipo assim, não, o cara vai comprar um terreno lá no céu. Então o que ela vai fazer? A maioria da população dos fiéis não tinha condições financeiras para comprar o quê? As indulgências. Então o que ela fez? Reavaliou, realmente vamos tirar essa questão aí da venda de indulgências. Segundo item, confirmação do princípio da salvação pelas obras e pela fé. Ou seja, se você fizesse boas obras aqui e tivesse fé, aí sim você ia ter que ir para o céu. Por isso que ele vai reafirmar. É uma coisa que a Igreja Católica não abriu mão. Então essa confirmação ela não abriu mão. Confirmou o culto aos santos e à Virgem Maria. A gente percebe que a maioria dessas novas igrejas aí, ela não tem a questão da adoração da Virgem Maria. Já na católica ela continua, porque ela pensa, não, a gente tem que manter a questão da Virgem Maria. Então a gente não abre mão dessa doutrina, desse pensamento. Reativação da Inquisição, Tribunal do Santo Ofício. O que era o Tribunal do Santo Ofício? Era aquele tribunal que ia julgar se a pessoa era pecador ou não. E a Inquisição era como se fosse policiais. Eles iam até você, pegar você. Se o tribunal te condenou, execução para o pecador, não era? Então ela decidiu que, a gente vai reafirmar. Porque esses reformistas aí estão querendo
denigrir, né, acabar com a imagem aí da Igreja Católica. Então, outras coisas. Confirmou a doutrina da infabilidade papal. O que ele pensava desse aí? O que é infabilidade papal? A autoridade do Papa. Opa, não, o Papa é o ser supremo, quem manda é ele. Então ele vai manter isso daí. Confirmou a existência do purgatório. O que é o purgatório? Você morreu, você vai passar por um outro, como se fosse um outro tribunal. Vai chegar lá, suas ações foram boas? Não sei, abre os slides aí, então vai manter seus slides, vai ver seu Facebook e tudo mais, vai ver se você teve uma vida pecadora ou não. Então, ele também não abriu mão desse ensinamento. Outro item, confirmação dos 7 sacramentos. O que são os 7 sacramentos? Que ele falou, opa, a gente não pode abrir mão dessa situação. A gente vê lá o batismo, confissão, Eucaristia, crisma, matrimônio, ordens sagradas e a unção dos enfermos. Ou seja, esses sete sacramentos também a igreja não vai abrir mão desse ensinamento aí. Bom, outra item aí, proibição do casamento para os membros do clero. A gente percebe que até hoje os papas não podem casar. Porém, lá nas reformas protestantes dos papas, o que acontecia? Os pastores, eles podem casar? Eles podem casar. Já lá os membros do clero, não. Da religião católica, eles não permitem. É o famoso celibato clerical, que ele proíbe o casamento de membros da Igreja Católica. Ele tem que viver para Deus, ele não tem que ter esse casamento. Eles achavam que isso era pecado, essa questão do relacionamento entre o homem e a mulher. Criação de seminários para a formação de sacerdotes. Bom, na Igreja Católica, eles tinham uma doutrina. Então eles aprendiam desde cedo como que tinha que ser conduzido a Igreja Católica, os ensinamentos. Quando você passa por uma reforma, né, quando você cria uma nova religião, você tem que passar por novos ensinamentos. Então aquilo que você aprendeu lá na Igreja Católica, você não vai seguir. Você vai seguir uma nova forma, né, que é chamado protestante. Então vai criar seminários, como se fossem cursos para o quê? Para formar os novos sacerdotes das igrejas reformistas, né, dos protestantes. Confirmação da indissolubilidade do casamento. O que é isso? A questão do casamento. O que Deus uniu, um homem não deve separar. Né? A gente vê ali que na hora que você vai casar na Igreja Católica, vai lá e abençoa e fala assim, agora aqui você tem que casar somente uma vez. Então eles não acreditam no divórcio. Era um dos motivos que eles falam na questão do anglicanismo. O rei queria se separar e eles também falaram, opa, não, foi abençoado daquela forma, agora tem que continuar daquela forma. Medidas e decretos visando a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia. Qual que é a hierarquia? Tem pessoas que mandam mais do que o outro, né? A questão principalmente do Papa aí, que é o grande mentor, não é? O grande líder da Igreja Católica. Então ele queria manter a hierarquia do catolicismo. Outro item, ressaltou a importância da missa dentro da liturgia católica. Ou seja, ele queria manter a cultura da Igreja Católica. A gente não pode mexer, isso aqui já vem de anos. Então como assim vai modificar? Então a gente percebe que dentro do quadro aí, o Concílio de Trento negou praticamente todas, exceto a questão da condenação, da venda de indulgência, né? Só isso, mas não teve outra. Só teve. Bom, questão número 4. Atualmente em Minas Gerais é reconhecida
do ponto de vista turístico pela riqueza do seu patrimônio histórico, que tem como característica principal as suas igrejas barrocas, no contexto do Brasil colônia, de forma bem especial em Minas Gerais. Quando essas igrejas foram erguidas, a Contra-Reforma Católica encontrou na arte barroca um fundamental instrumento de propaganda, haja vista que a imponência das construções dos templos católicos foi um dos meios que a igreja encontrou para restabelecer a ordem e a fé dos seus fiéis. Leia o fragmento abaixo e depois responda a pergunta. Além do seu programa de reforço de fé mediante a propaganda, a Contra-Reforma tem um programa social. As massas devem ter uma orientação religiosa e, portanto, os rituais de massa, como as peregrinações e procissões, tornam-se mais frequentes e importantes. Escreva sobre a maneira que a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, encontrou para evitar as perdas de fiéis em Minas Gerais. É o que ele acabou de falar. Hoje em dia tornou-se mais flexível, né, a Igreja Católica, porque ela viu que tanto luteranos e essas outras, no primeiro momento, se tornou mais flexíveis do que a Igreja Católica. Isso fizeram o quê? Que uma parcela dos camponeses se tornasse o quê? Protestantes. Então, o que ela vai pensar? Não, tem que tornar mais flexível. É só comparar a Igreja Católica de hoje com as demais. Ela é bastante flexível, ela não fica proibindo tantas coisas assim. E o que ele colocou no corpo do enunciado? O uso da arte barroca, né? O que é a arte barroca? É como se fosse, a gente está falando, é propaganda, né? Mostrar a grandiosidade da Igreja Católica. Quem teve a oportunidade de conhecer Ouro Preto, essas igrejas lá desse período aqui, pode perceber que são locais tombados. Que é tombado? Que não pode modificar, ela sempre está reformando, mas está sempre colocando Deus de lá, quando foi criada, até os dias de hoje. Então lá tem, quando você chega lá, tem a imagem barroca, é para chocar, né? Joga, nossa senhora, essas torneiras de ouro, essas imagens de vários santos na parede, essas grandiosidades de igreja. Então, isso que ele vai fazer, vai mostrar o quanto a igreja é poderosa para o povo chegar e ficar admirado com essa arte barroca. E a última coisa aí, celebrar festas culturais cristãs. Festa junina, diversas festas aí, para quê? Para celebrar que festas é sinônimo de quê? De alegria. Então a pessoa vai ali, começa a ver ali, começa a se divertir, ela fala, nossa, essa igreja aqui é bacana, então eu quero continuar a minha vida na igreja católica. Então, terminando isso aqui, esse aqui é a resolução do PET 2 da segunda semana do 7º ano. Eu vou mandar para vocês no grupo as questões escritas, que aí vai estar certinho lá todas essas respostas aí. Então, terminando essa matéria, na próxima semana a gente vem com a terceira semana. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.